continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração, os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. Eu quero que você parta para Atos 2. Deus é bom. Amém. E a gente vai ler a partir do verso 11. Quem achou diz amém? Amém. Quem não achou diz EBD? Bebê. A gente espera 5 segundos. 4, batalha bíblica agora. 3, 2, 1. Todos acharam? Amém. Quem não achou acompanha por mão do lado. A partir do verso 11 diz assim: tanto judeu como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas, todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Quem ama a palavra do Senhor diz amém. Amém. Quem tá ligado? Ih, meia dúzia. A gente vai pegando aí. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Quando foi me dada essa oportunidade de ministrar a palavra para vocês, eu perguntei para o pastor se vocês estavam trabalhando há algum tempo. Ele falou: livre. Eu falei: amém, glória a Deus. Mais responsabilidade ainda, porque quando dá um livro é muito mais fácil de ministrar. Mas o Espírito Santo, quando eu estava preparando a ministração para trazer sobre a vida de vocês, e inclusive trazer sobre a minha vida também, porque a palavra primeiro bate em quem ministra, isso daí o Marcos também está ciente disso. O pastor, eu nem vou falar que ele já sabe mesmo. O Marcos, eu fiquei sabendo que pregou aqui. E quando eu estava estudando essa palavra, veio algo bem forte no meu coração. Eu até anotei aqui. O título dessa mensagem é: quando as lágrimas e a espera geram milagres e poder. Repita comigo: quando as lágrimas e a espera geram milagres e poder. Por isso que eu perguntei: quem quer viver bênção? Estamos dispostos a esperar? Quem quer viver milagre? Eu quero, levanta os olhos e fala. Estamos dispostos a esperar? O primeiro texto que nós lemos foi 1 Samuel. Todo mundo conhece o grande profeta Samuel. Todo mundo conhece o legado que Samuel deixou. Todo mundo conhece Samuel levantando Saul, Samuel levantando o rei Davi, usado por Deus. Todo mundo sabe da história de Samuel. Mas no começo da trajetória de Samuel existia uma família. Repita comigo: uma família. Família. Quem tá ligado? Ligado. Muito bom esse dele. Samuel, ele antes de ser gerado, existia uma família, um contexto dentro da casa dele. Penina, Ana e Eucana. Penina e Ana eram casadas com Eucana. Eucana, ele tinha filhos com Penina, porém Ana não tinha filhos por ser estéril. E nesse contexto, dentro de uma casa, porque naquela época podia, hoje não pode mais, amém? Glória a Deus! Vamos ver só, ok? Os homens estão ligados? Envergonha a gente assim, não, meu? Bom, mas naquele contexto, se podia ter mais de uma esposa. E era o que aconteceu com Eucana. Ele tinha Penina e ele tinha Ana. E nessa história, Penina tinha filhos, Ana, porém, era estéril. Nessa história, Penina humilhava Ana e Ana continuava estéril. Nessa história, Penina fazia igual: o que eu tenho, você não, hehe. Eu tenho a bola aqui, vocês não. Ah, que legal, eu tenho filhos e você não. E para vocês entenderem um pouco do contexto,
Naquela época, o sinônimo de esterilidade estava relacionado a alguém que não tinha a provisão de Deus. Uma mulher estéril naquela época era motivo de vergonha, porque não seria gerada uma descendência para o marido. Então Ana estava vivendo num contexto conturbado. Ana estava num momento dentro da sua casa vivendo aprisionamento emocional, aprisionamento espiritual e aprisionamento da sua descendência. E Penina continuava humilhando Ana. E Penina continuava zombando de Ana, até que em certo momento Ana chega até a casa do Senhor. E Ana, ela suplica, ela clama, ela pede a Deus em alta voz? Não. Ela ora com o coração. Embora os seus lábios estivessem movimentando, Ana não profere uma só palavra, como nós lemos no texto, a ponto do profeta Eli olhar para Ana e falar assim: mulher louca, mulher conturbada, de certo está bêbada, porque eu não escuto a voz dela, de certo está bêbada, porque eu não estou vendo sair palavras da boca dela, apenas movimentos. Então ele chega até Ana: ei mulher, até quando você vai se embriagar? Ei mulher, até quando você vai beber? Até quando você vai ficar desse jeito? E ela responde: meu Senhor, eu não estou bêbada. Meu Senhor, eu estou completamente agoniada. Eu estou completamente desesperada. Meu Senhor, eu não posso gerar filhos. Meu Senhor, eu não posso ter uma descendência. A minha madre é estéril. Então ele entende: ei, você então está suplicando a Deus por um milagre, certo? Pode ser que muitos jovens entraram aqui nesta noite da mesma maneira que Ana. Passou por zombaria, passou por humilhação. Eu não falo só dentro da família não, no trabalho, na sua universidade, ou qualquer local que você estivesse, você passou por algum problema, você passou por alguma humilhação, e até hoje as pessoas te zombam, ei! E você tem se calado, ou você tem trancado a porta do seu quarto e chorado, e derramado lágrimas perante o Senhor. Ei, presta atenção aqui, quem está ligado? Ana derramava lágrimas perante o Senhor, porque ela entendia que somente dele viria um milagre. Ana entendia que somente dele viria a provisão que ela precisava. Ela não recorreu a pessoas, ela não recorreu a algum ente, ela não recorreu a algum parente, ela não recorreu ao seu marido, ela foi até a presença de Deus apresentar. Isso daí é um recado para as nossas vidas, para quem você tem apresentado o seu problema, para quem que você tem apresentado as suas necessidades, as suas angústias. Ei, nem todos estão prontos para ouvir, mas existe um que pode te ouvir, e esse um está aqui com você, que se chama Espírito Santo. Intercede, mesmo que você não consiga clamar como Ana estava nesse contexto, mesmo que você não consiga suplicar em voz alta como Ana também estava nesse contexto, Ele conhece o gemido do seu coração, e esse gemido Ele leva até Deus, e essa lágrima Ele leva até Deus, porque Ele sabe aquilo que você precisa. Ele sabe as suas necessidades, Ele sabe das suas angústias, Ele sabe das suas tormentas, Ele sabe daquilo que você tem buscado. Ele sabia de Ana. Deus, Ele sabia que Ana era estéril, que Ana não podia ter filhos. A Bíblia não fala, a Bíblia não relata quanto tempo Ana clamava, quantas vezes Ana subiu no templo e desceu para pedir o seu milagre, quantas vezes Ana subiu no templo e desceu chorando, subia chorando, descia chorando. Na Bíblia não relata quanto tempo, se foi dias, se foi meses, se foi anos, mas não importa. Ela clamava para a pessoa certa. Ela suplicava para a pessoa certa. Não estou falando que você não possa ter amigos que são sérios,
que são certos, que estão seguindo o Evangelho, a liderança, pastores. Não estou falando que você não pode se achegar a essas pessoas e pedir uma oração, e pedir uma ajuda. Não estou negligenciando isso, mas eu estou falando, ei, qual atitude você vai tomar como pessoa, serva de Deus, para ter a reação de Deus agindo sobre a sua vida? Você vai sempre buscar terceiros, ou você vai se posicionar como Ana se posicionava diante de Deus? Deus, eu estou estéril, eu estou precisando, eu necessito de um milagre, e eu estou aqui diante da tua presença. Ou você vai sair aí procurando cartomante, ou você vai sair procurando aí macumbaria, sei lá, que raio que o parta. Ou você vai se achegar a Deus e apresentar todos os seus problemas, todas as suas angústias, todas as suas necessidades. Ana apresentou. E logo depois, todos conhecem a história, foi dado a Ana o profeta Samuel. E Ana fez um voto com Deus. Ei, Deus, se o Senhor me der, não vai passar navalha na cabeça nem na barba. Ele vai ser integralmente separado para ti. E faz entender mais uma lição. Ei, os meus milagres, os meus projetos, aquilo que eu preciso, se não for para honrar a Deus, Deus nunca vai me entregar nas nossas mãos. Porque a palavra do Senhor fala em João 3,30: ei, importa que ele cresça e que eu diminua. Se o milagre que você busca, ou a sua necessidade que você tem procurado, não for para honrar a Deus, querido, querida, desculpa, você não vai receber, porque Deus quer que Ele seja honrado através da sua vida. Não é para você receber o milagre, reter a bênção para você, não. Quando você recebe algo, é para você enaltecer o nome de Deus. E foi isso que Ana fez, e foi isso que Ana entregou para Deus. Entrando no contexto dos discípulos, e depois eu volto para o texto de Ana novamente. Entrando no contexto dos discípulos, os discípulos, eles andaram com Jesus. Os discípulos vivenciaram inúmeros prodígios, inúmeras maravilhas. Eles viram Jesus morrer, eles viram Jesus ressuscitar, eles ficaram 40 dias com Jesus, caminhando na terra antes de Jesus subir para o céu. E nos 10 dias restantes, os discípulos permaneceram no templo até que do alto viesse o Espírito Santo para revesti-los de poder. Isso era uma promessa que Jesus tinha feito. Ei, eu vou subir para o céu, mas vai vir um outro Consolador para encher vocês de poder. Mas para isso vocês precisam ficar em Jerusalém até que ele venha. E os discípulos obedeceram à voz de Deus. E os discípulos obedeceram aquilo que foi prometido. Os discípulos obedeceram o mandamento de Deus. E por essa obediência a Deus, por eles saberem esperar o momento certo de agir, o Espírito Santo veio. Mas o Espírito Santo veio na ordem que eles estavam, na obediência que eles estavam. O Espírito Santo foi descido até os discípulos, porque eles obedeceram, porque eles respeitaram e porque eles permaneceram firmes no propósito. Ana recebeu os milagres, Ana recebeu o milagre, Ana recebeu o seu filho, porque ela soube esperar o tempo certo de Deus. Quantas vezes nós atropelamos a vontade de Deus? Quantas vezes nós agimos com nossas próprias mãos e não aguardamos o Senhor realizar as coisas sobre as nossas vidas? Quantas vezes nós colocamos a mão em trabalho, quando Ele fala bem claro: ei filho, ei filha, espera, eu vou agir. Ei filho, ei filha, espera, eu estou no controle. Ei filho, ei filha, espera, eu estou conduzindo. Se nós somos pessoas que tementes a Deus, se nós somos pessoas que ouvimos a voz de Deus, nós somos pessoas capazes de esperar. Nós somos pessoas capazes de aguardar a promessa.
Uma pergunta meio clichê, mas eu vou fazer. Quantos têm promessa aqui para ser realizadas da parte de Deus? Quem não tem promessa? Porque mais da metade não levantou a mão. Quem não tem promessa? Não tem promessa? Você crê que Deus pode usar a sua vida, te levar longe? Você crê que Deus pode usar a sua boca para profetizar as nações e pessoas serem salvas, serem transformadas, serem restauradas através da sua vida? Você crê nisso? Então tenha certeza que você tem uma promessa vinda do alto. Isso daí não é o Fernando falando, isso daí é a palavra do Senhor que fala em Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Você tem uma promessa. Você não pode não ter uma promessa proferida de um profeta aqui nessa terra, mas você tem uma promessa que vem do alto, e essa promessa está sobre a sua vida, não somente de pregar o Evangelho, mas a promessa do Espírito Santo. Aquilo que foi cumprido em Atos 2 está na sua vida também. Você tem uma promessa, e Ele vai e quer te usar também. Sabe uma coisa que eu tenho impressionado com muitos cristãos? Eles têm medo de falar, eles têm medo de profetizar, eles têm medo de levar a verdade, eles têm medo de ser usados por Deus. Ai, mas o que vão pensar de mim? Ai, se não for da vontade de Deus? Ei, se não for da vontade de Deus, um dia Ele vai consertar a sua vida. Mas se você está buscando, se você está presente na igreja, se você está estudando a palavra, se você está pedindo discernimento do Espírito Santo, se você está pedindo a presença de Deus, tenha certeza que Ele vai te usar. Para de ter medo, para de se afligir, para de achar que as pessoas vão falar o contrário. Não, se o Espírito Santo está te impulsionando, aí vai e fala, vai e pregue, vai e execute. Que medo é esse? Ei, desperta os que dormem. Vamos viver o verdadeiro Evangelho. Sabe por que Ana viveu um milagre? Porque Ana entendeu de quem ela era. Ela era propriedade exclusiva de Deus. Ana entendeu que ela precisava esperar em Deus. Por isso ela recebeu o milagre. Eita, agora, quem está ligado? Deus! Glória a Deus! Ana entendeu que ela precisava do milagre, mas ela precisava esperar. Os discípulos entenderam que eles receberiam o Espírito Santo, mas eles precisaram esperar. Às vezes você tem uma promessa de pregar para as nações. Ei, espere o seu momento. Às vezes você tem a promessa de ter muito recurso financeiro, mas não para reter as bênçãos para você compartilhar com os outros. Ei, espera que Ele vai fazer sobre a sua vida. Às vezes você tem uma promessa, alguém falou para você, você vai estudar em universidade fora do país. Ei, calma, espera. Ele está seus passos, Ele está trilhando os seus caminhos. Se você confia nesse Deus, ei, tenha certeza que Ele vai agir sobre a sua vida. Mas em contrapartida, você não precisa somente, ou melhor, você não pode somente esperar. Você tem que agir. Os discípulos, eles não estavam esperando somente a descida do Espírito Santo. Eles estavam orando, eles estavam buscando, eles estavam pedindo a presença do Espírito Santo. Ana não estava esperando um milagre apenas. Ana estava subindo ao templo e descendo ao templo todos os dias, pedindo o seu milagre. O que você tem feito para a presença de Deus agir sobre a sua vida? O que você tem feito para o milagre vir sobre você? Terceira lei de Newton, eu gosto. Toda ação tem uma reação, gente. Para Deus reagir lá do alto, Ele precisa ver a gente agindo aqui. Ele não vai abrir as janelas do céu se nós estivermos parados. Nós precisamos executar aquilo que Ele colocou nas nossas mãos hoje. Como você quer ser usado para ser alguém de autoridade, para ser alguém de poder aqui nessa terra em relação aos homens? Abre aspas aqui, que o poder que eu falo é ser nomeado alguém. Se você no básico você não consegue honrar as pessoas, se você no básico não consegue servir as pessoas, se você no básico não consegue fazer a vontade de Deus,
Ei, ser fiel no pouco e Ele vai te colocar no muito. Ana recebeu um milagre, porque ela esperou, mas porque ela clamou. Os discípulos receberam o Espírito Santo, porque eles esperaram e estavam clamando. Nós podemos receber o poder de Deus e os milagres de Deus, se soubermos suplicar, se soubermos esperar. Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Quer ser usado por Deus? Ore. Quer receber um milagre de Deus? Ore. Quer ser usado por Deus? Leia a palavra. Quer receber um milagre de Deus? Leia a palavra. Quer ser usado por Deus? Esteja presente. Quer receber o milagre de Deus? Esteja presente. Quer ser usado por Deus? Tranca a porta do seu quarto e ora. Quer receber milagre de Deus? Tranca a porta do seu quarto e ora. Não existe milagre sem busca. Assim como não existe ser usado, ser cheio do Espírito Santo se não buscarmos. Nós precisamos entender isso. Porque o mundo vai se findar. Eu espero a volta de Cristo. E eu fiz uma pergunta para mim quando eu estava ministrando essa palavra, ou estudando essa palavra. Eu clamo pela volta de Cristo? Eu busco pela volta de Cristo? Eu me preparo para a volta de Cristo? Como estão os nossos corações? A gente tem buscado somente os milagres terrenos ou a gente quer buscar toda a autoridade que vem dos céus? A gente tem buscado só as coisas materiais ou a gente tem buscado as coisas que são do alto? O que vale mais para as nossas vidas? As coisas passageiras ou as coisas eternas? Eu me coloquei, eu me fiz essa pergunta essa semana. E aí eu terminei lendo João 3,30. Importa que ele cresça e que eu diminua. Ele vai crescer. Eu não tenho milagre, ele vai crescer. Eu tenho cura, ele vai crescer. Eu não tenho cura, ele precisa crescer. Não é a minha circunstância que vai determinar aonde eu vou chegar, mas é o meu posicionamento que vai determinar aquilo que eu vou receber da parte de Deus e aonde ele vai me colocar. Aleluia! E o milagre vai ser realizado sobre mim. Eu quero que você se coloque de pé. Eu gosto de trazer uma palavra objetiva, uma palavra sucinta, porque muitos de nós precisamos de milagres. Eu preciso de uma cura física, e só Deus sabe aquilo que eu preciso. Eu clamo por uma cura física há anos. Deus ainda não me entregou, e por isso eu deixo de louvar a Deus jamais. Porque não é a minha doença, não é aquilo que eu estou passando que vai fazer com que eu paralise. Não é aquilo que eu estou passando que vai fazer com que eu pare de adorar a Deus. Não é aquilo que eu estou passando que vai fazer com que eu desista do Evangelho. Só Deus sabe das nossas lutas, só Deus sabe da sua luta. Às vezes você está passando por uma doença que só Ele sabe. Nosso Deus é o Jeová Rafa, que cura toda dor. Ele é o médico dos médicos. Diagnóstico pode ser mudado. Diagnóstico pode ser mudado para a glória de Deus. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Às vezes você está como Ana, precisando de um milagre físico. Eu quero que neste momento você entregue esse milagre diante do altar. Mas eu não quero que você entregue no seu lugar, eu quero que você venha aqui na frente. Nós precisamos ter ousadia de suplicar como Ana. Ela chorava diante do altar. Nós precisamos ter ousadia de clamar como Ana. E mesmo que a nossa voz não saia, as
nossas lágrimas escorrerão e o Senhor irá receber. Se você precisa de um milagre físico, uma cura física, e quando eu falo da cura física, é uma patologia mesmo. Pode ser câncer, pode ser a doença psicológica, porque é uma patologia também. Às vezes você está aprisionado na sua mente. Ei, existe um Espírito Santo que pode trazer a libertação para a sua vida, mas para isso você precisa de um posicionamento. Eu convido você a vir aqui na frente se você precisa de uma cura física. Nós precisamos agir como verdadeiros cristãos e manifestar não somente a glória de Deus, mas o poder de Deus também. Se você precisa, eu convido você a vir aqui na frente, mas se você não quiser vir aqui na frente, ok, Deus vai te dar outra oportunidade. Nós precisamos ser ousados. E é uma coisa que o Espírito Santo tem tocado no meu coração. Nós precisamos ser ousados diante da presença. Está precisando de cura física, corre para cá. Está precisando de uma cura emocional? É uma cura física também. Nós já vamos orar por essas pessoas. Aqui é específico de cura física. Você precisa de uma cura espiritual. Você não consegue largar pecados. Você não consegue ter uma constância com o Espírito Santo. Uma constância com Deus. Ei, essa palavra é para você também. Você precisa dessa cura espiritual. Eu vou ouvir você a vir aqui na frente. Nós vamos falar que pecado. Não vou perguntar para você aqui qual que é o seu pecado, não. Nós vamos aqui interceder e orar por você. É o nosso papel aqui nesta noite. O Espírito Santo vai trabalhar no seu coração. E um outro convite que eu quero fazer, e agora é específico também. Vocês que querem ser cheios do Espírito Santo, assim como os discípulos estavam esperando, você espera pelo poder de Deus sobre a sua vida. Eu convido você a vir aqui na frente. Você que quer ser cheio do Espírito Santo. E quando eu falo ser cheio do Espírito Santo, eu não estou falando só dos dons espirituais, não, porque Ele tem dons para derramar, mas Ele derrama conforme Ele quer. Todo mundo ciente disso? Não é conforme eu quero, não. Não é conforme o pastor quer, não. É conforme Ele quer. Ele distribui da maneira dele. A nossa função é orar. Mas você quer ser cheio do Espírito Santo, receber dom de línguas, dom de cura, dom de profecia, dom de interpretação de línguas. Mas existe uma coisa, uma pessoa cheia do Espírito Santo não é aquela que rodopia somente, não é aquela que fala em língua somente, não é aquela que tem o dom de cura somente, mas é principalmente aquela que carrega o fruto do Espírito. A paz, a mansidão, o domínio próprio, a temperança, ei, o amor, a alegria. Se uma dessas coisas tem te faltado, ei, é parte do Espírito Santo que precisa ser preenchida sobre a sua vida, e você precisa dessa cura. Se você não tem temperança, se você não tem domínio próprio, falta um gomo do seu fruto do Espírito. Falta uma parte do Espírito Santo sobre você, e só vai ser quebrado quando você se posicionar, e você só vai ser cheio quando você se posicionar. Ele tem para derramar sobre a sua vida. Não vou me alongar, a gente já vai orar aqui, pastor. Foi bem específico, né? Do meu lado direito são pessoas precisando de curas físicas, patologias. Do meu lado esquerdo são pessoas que veio buscar mais do Espírito Santo. E agora vocês que estão aí atrás, eu quero que vocês estendam as mãos aqui para frente. E se o Espírito Santo está agindo sobre a sua vida e você sentir o desejo, o Espírito Santo tocar em você para vir interceder também por um ou por uma aqui, eu convido você a vir sair do seu banco aí, porque nós precisamos ser ousados na presença de Deus para manifestar o poder de Deus. Eu vou iniciar a oração aqui, e
E se você for tocado pelo Espírito Santo, corre aqui para frente para interceder por alguém. Pai,
abençoadas, ó Pai, a partir de hoje, ó Deus. Pai, nós veremos pessoas que estão aguardando os teus milagres, pessoas que estão aguardando as suas promessas, verem sendo realizadas para a honra e glória do teu santo nome. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Por aquilo que o Senhor fez nesse ambiente, Fernando, muito obrigado.